Além da órbita de Netuno, está uma das regiões mais misteriosas do Sistema Solar, o Cinturão de Kuiper. Segundo estimativas atuais, esta área plana em forma de anel abriga mais de 70 mil objetos com diâmetro de cerca de 100 km e inúmeras outras estruturas. O problema é que, até agora, especialistas só conseguiram classificar uma pequena fração desses milhares de objetos. A estranha descoberta feita pela espaçonave New Horizons da NASA no Cinturão de Kuiper há alguns anos pode nos fornecer uma visão autêntica desses grandes mistérios que ainda precisam ser descobertos. O que pode ser essa estrutura misteriosa e por que algumas pessoas acreditam que estamos de fato lidando com uma espaçonave extraterrestre? Você descobrirá no vídeo de hoje. Quer aprender mais sobre as descobertas inovadoras e espetáculos fascinantes do cosmos? Então não deixe de inscrever-se no The Simple Space e clicar no sininho para ficar atualizado de hoje em diante. Com seu like, você nos motiva e mostra que podemos mantê-lo engajado com o conteúdo de nossos vídeos. Partida para mundos inexplorados. É janeiro de 2006, quando a espaçonave New Horizons da NASA deixa nosso planeta. Como parte do programa New Frontier, a espaçonave não tripulada realizaria algo que nenhum outro objeto feito pelo homem havia conseguido antes: explorar Plutão diretamente. Quando a New Horizons partiu para as gigantescas extensões do espaço, Plutão ainda era um membro permanente do nosso sistema planetário. Foi só em 24 de agosto de 2006 que o fim planetário do nosso remoto vizinho chegou. A União Astronômica Internacional redefiniu o conceito de planeta, de modo que Plutão foi colocado entre os recém-nomeados planetas anões. Em abril de 2015, New Horizons chegou aos reinos de Plutão e produziu a primeira imagem colorida combinada do planeta anão e sua pequena lua Caronte. As imagens de alta resolução tiradas a seguir apresentaram a superfície de Plutão em um nível de detalhe antes desconhecido. Depois de corrigir um problema no computador, chegou a hora do sobrevoo do planeta anão em 14 de julho de 2015. New Horizons aproximou-se de Plutão a 12 mil quilômetros, registrando velocidade de quase 15 km por segundo. No processo, foram feitos mapas globais do planeta anão e seu satélite natural. Medições de temperatura foram tiradas e superfície e composição atmosférica exploradas. Devido à grande distância que prevalece entre a Terra e New Horizons, a transmissão de dados coletados levou mais de 15 meses. Então, em meados de 2016, a NASA deu luz verde para financiar a missão secundária. A partir de então, o programa passou a se chamar Missão Estendida do Cinturão de Kuiper e se concentrou no estudo de um objeto em particular, Ultima Thule. Corpo duplo estranho. Visto que Ultima Thule foi batizado oficialmente como Arrokoth em novembro de 2019, vamos nos ater ao nome oficial. Em 1º de janeiro de 2019, New Horizons por fim conseguiu passar Arrokoth a uma distância de apenas 2.900 km. Mas do que se trata essa estrutura? Oficialmente, Arrokoth é classificado como objeto transnetuniano, que consiste de dois corpos que se tocam. O componente maior tem diâmetro de 19 km, enquanto a parte menor tem diâmetro de 12 km. A exploração desse corpo duplo de aparência bizarra foi um marco astronômico. Arrokoth é o menor e mais distante objeto do cinturão de Kuiper a ser estudado em detalhes por uma sonda espacial. Enquanto especialistas haviam antes assumido que o asteroide se apresentava na forma de um boneco de neve clássico, as imagens obtidas pela New Horizon mostram a verdadeira face da estrutura. O corpo maior é muito mais plano do que o esperado, lembrando uma panqueca. O componente menor, por sua vez, pode ser comparado a uma noz amassada. Além disso, agora sabemos que Arrokoth tem uma tonalidade avermelhada e precisa de quase 16 horas para uma rotação completa. No entanto, a estrutura não foi de forma alguma o único objeto estranho que New Horizons encontrou durante sua jornada pelo espaço. Vários anos antes, a espaçonave passou por um objeto antes desconhecido que tem sido repetidamente foco de teorias controversas: o objeto transnetuniano Araum. Mistério voador. Que a estrutura sinistra do cinturão de Kuiper
existe era conhecido há algum tempo antes do lançamento da New Horizons. Em 12 de maio de 1994, Anna Zitko e Mike Irvin detectaram o corpo no firmamento com a ajuda do telescópio Isaac Newton. Oficialmente, Araun é classificado como Plutino. Esta classe inclui objetos no cinturão de Kuiper, cujos elementos orbitais são semelhantes aos de Plutão. Mais de 20 anos após sua descoberta inicial, em 2 de novembro de 2015, para ser exato, New Horizons se dedicou à tarefa de capturar Araun em imagem. Enquanto Plutão e Arrokoth seriam estudados de distâncias relativamente próximas, no caso de Araun, a distância acabou por ser consideravelmente maior. Quando a espaçonave capturou o objeto com a câmera Lockheed, estava a 275 milhões de quilômetros de distância. A observação posterior, em abril do ano seguinte, foi a uma distância de 106 milhões de quilômetros. Ao mesmo tempo, Araun também foi alvo do telescópio espacial Hubble. Esta observação combinada tornou possível determinar a órbita da estrutura dentro de 965 quilômetros. Antes dessa investigação aprofundada, foi discutida a possibilidade de Araun encarnar um chamado quasi-satélite de Plutão. Este termo refere-se a pequenos companheiros coorbitais de corpos celestes maiores. Quasi-satélites orbitam grandes corpos celestes com o mesmo período orbital que suas estrelas hospedeiras. Mas com os dados da New Horizons e do Hubble, a teoria pode ser descartada. Portanto, permanece a questão: o que é Araun? A resposta não reveladora é: não sabemos ainda. O certo é que o objeto tem um período de rotação de pouco menos de 5,5 horas. Ao mesmo tempo, as descobertas até agora indicam que tem uma superfície extremamente irregular. Onde os fatos oficiais atingem seus limites, começa a especulação. Seguindo observações de alguns pesquisadores, Araun não é de origem natural. Postula-se que seja a nave espacial de uma civilização extraterrestre inteligente. Mas em que se baseia esta empolgante teoria? Gravidade artificial. Cientistas supõem que a maioria dos objetos no cinturão de Kuiper consiste sobretudo de rocha e gelo. No entanto, o comportamento rotacional de Araun sugere que sua composição material deve ser significativamente diferente. O corpo gira tão rápido que poderia ser dilacerado pela força centrífuga, a menos que seja feito de um material muito mais duro. Na verdade, disse que o movimento rotacional impressionante de Araun serve a um propósito quase inacreditável: gerar gravidade artificial. Até agora, conhecemos essa tecnologia apenas de filmes de ficção científica. Em princípio, porém, a geração de gravidade artificial não parece impossível, mas ainda estamos a anos-luz de distância de sua implementação prática. A ideia empolgante não é nova. No início da década de 50, o engenheiro de foguetes Wernher von Braun brincava com a ideia de simular gravidade usando força centrífuga. Para este fim, desenvolveu um modelo de estação espacial giratória na forma de uma roda superdimensionada. Como resultado do movimento de rotação, é criada uma força centrífuga que atua no interior da estação em forma de roda, de maneira semelhante à gravidade. O que parece simples e plausível na teoria, encontra grandes complicações na prática. Para criar uma atração gravitacional equivalente à da Terra, a estação espacial teria que ter cerca de 800 metros de diâmetro. Outra possibilidade seria a construção girar em torno de seu próprio eixo em velocidade extrema. No entanto, o esforço necessário para isso simplesmente não é viável com nossos recursos atuais. Requisitos irrealizáveis não são a única razão pela qual ainda não conseguimos gerar gravidade artificialmente. Na verdade, ainda sabemos muito pouco sobre a origem da gravidade. É certo que as massas se atraem. Devido ao tamanho, uma força de atração é criada. Mas como essa atração das massas funciona em detalhes, permanece segredo. A esse respeito, Einstein descreveu em sua teoria da relatividade geral uma interação entre tempo, espaço e matéria. A gravidade produz uma curvatura do espaço, que é a base da atração de massa. Seguindo as explicações da teoria quântica, então uma determinada partícula deve ser a responsável por esse fenômeno. Porém, até agora, os pesquisadores não provaram sua real existência.
Se esse misterioso graviton for descoberto um dia, poderá abrir caminho para a geração de gravidade artificial. Nave espacial? Mas por que tentaríamos criar gravidade de forma artificial? A permanência na ausência de peso não é o epítome da liberdade sem limites? De forma alguma, pois, de fato, as consequências da falta de peso podem levar a alguns sérios problemas de saúde. Por exemplo, a substância muscular e óssea diminui, e o senso de equilíbrio perturbado leva a náuseas e tonturas. Como o líquido cefalorraquidiano não pode drenar adequadamente na ausência de peso, podem ocorrer contusões cerebrais, resultando em distúrbios visuais. Então, a tripulação de Aran está a alguns passos à nossa frente quanto a isso? Existe mesmo uma nave espacial tão complexa? Por mais empolgantes que as histórias sobre a geração de gravidade artificial possam parecer, há uma coisa que não podemos esquecer. Atualmente, não há evidências sólidas de que a estrutura no cinturão de Kuiper seja de fato um objeto de origem artificial. No entanto, isso também se aplica ao oposto. Enquanto a origem de Aran não for claramente revelada, não há limites para conjecturas audaciosas. É um cenário clássico de Hollywood. A humanidade é subitamente invadida por uma espécie alienígena agressiva e daí diante se vê em uma guerra dos mundos. Enquanto os heróis na tela sempre conseguem deixar os atacantes extraterrestres de joelho no último segundo, surge a questão: qual a probabilidade de um caso como este na realidade? Um estudo recém-publicado pinta um quadro bem assustador. Segundo ele, teríamos que supor que não apenas uma, mas 4 civilizações extraterrestres extremamente hostis proliferam em nossa casa, a Via Láctea. Mas qual é a origem dessa suposição assustadora? Estamos eminentemente ameaçados por uma guerra galáctica? Junto a você, hoje procuramos por respostas. Estudo assustador. Especialistas ainda não provaram a existência de vida extraterrestre, mas alarmes já soam em alguns lugares. A razão é o estudo citado, que sugere que nossa vizinhança galáctica não é tão pacífica quanto muitos supunham até agora. A Via Láctea abriga milhões de planetas potencialmente habitáveis. De acordo com as observações de um pesquisador, nada menos que 4 desses mundos estranhos possuem o potencial de abrigar seres vivos altamente agressivos. Diante da tese, que se constitui no trabalho de pesquisa, surge uma questão central: qual é o perigo de um dia sermos vítimas de um ataque extraterrestre? Para abordar a questão, Alberto Caballero, único autor do assustador estudo, primeiro voltou sua atenção para a história de nossa própria espécie. De fato, não devemos esquecer que nós, humanos, representamos um triste exemplo quando se trata da subjugação de outros seres vivos. Mas não é tudo. Nossa luta por poder e controle não para em nossa própria espécie. Então, Caballero começou olhando para as nações que invadiram outro país entre os anos 1915 e 2022. A contagem em glória é que 51 das 195 nações do mundo estiveram envolvidas em uma invasão militar durante tal período. Os Estados Unidos encontram-se no topo da lista, com 14 envolvimentos. Usando esses dados, o autor do estudo avaliou a probabilidade específica do país de lançar uma invasão. Caballero também levou em conta os gastos militares globais. Com participação de 38%, os Estados Unidos também ficaram em primeiro lugar neste ranking. O pesquisador então colocou as probabilidades calculadas em um contexto cósmico. Dessa forma, foi criado um modelo que indica a probabilidade de a humanidade invadir outro planeta habitado. Atualmente, a probabilidade correspondente é de 0,028%. Segundo Caballero, porém, esse baixo valor não se deve só ao nosso caráter pacífico, mas também aos nossos recursos técnicos limitados. O modelo, na verdade, refere-se ao estado atual da civilização humana, e como sabemos, ainda não é possível realizarmos viagens interestelares. A previsão do autor afirma que este só será o caso em pouco menos de 260 anos. Caballero chegou a este valor usando a escala de Kardashev, que indica até que ponto uma civilização desenvolveu-se quanto ao consumo de energia. Uma espécie do tipo 1 é capaz de usar toda a energia disponível em um planeta. Uma civilização do tipo 2 aproveita o poder total de sua estrela anfitriã, enquanto o terceiro e último tipo pode aproveitar até todo o poder de uma galáxia. Nós nem chegamos ao primeiro nível na escala de Kardashev. O valor da humanidade
é atualmente dado como 0,72. Perigo extraterrestre. Mesmo que os olhos do público estejam atualmente focados na terrível guerra na Ucrânia, a tendência dos últimos 50 anos mostra que a frequência de invasões humanas está diminuindo. A este respeito, Caballero afirma que a probabilidade diminui 1,15% ao ano. Com base no pressuposto de que esse progresso continuará nos próximos 260 anos, o autor do estudo chega à conclusão: a humanidade, sendo capaz de viajar no espaço interestelar, a probabilidade de atacarmos outro corpo celeste habitado será de apenas 0,0014%. À primeira vista, o valor parece extremamente baixo. E até começarmos a multiplicá-lo pelos milhões de planetas potencialmente habitáveis da Via Láctea. Para seu cálculo final, o autor se referiu a um artigo publicado em 2012 na revista Mathematical Theory. Lá diz que em nossa galáxia podem existir até 15.785 civilizações extraterrestres. Com base nisso, Caballero chegou à conclusão de que atualmente não existe nenhuma única espécie extraterrestre que possa ser perigosa para a humanidade. No entanto, este valor refere-se apenas ao estado técnico atual de nossos vizinhos cósmicos. Com o passar do tempo, mais e mais civilizações alcançarão níveis mais altos da escala Kardashev. Em outras palavras, significa que existem atualmente 4,42 civilizações hostis à espreita na Via Láctea. Elas apenas ainda não têm as capacidades técnicas para lançar suas campanhas galácticas. Questão de classificação. As previsões de Caballero significam que corremos risco de um dia nos tornarmos vítimas de uma invasão extraterrestre? A este respeito, o próprio autor do estudo dá a entender que até certo ponto, não podemos prever como será o desenvolvimento civilizacional de outra espécie. Mesmo se nossos vizinhos galácticos atingirem marcos tecnológicos semelhantes aos da humanidade, ainda não há motivo para preocupação excessiva. Por exemplo, tal espécie não representaria uma ameaça para nós, porque não teremos as tecnologias para visitar seus planetas de origem no futuro. Ao mesmo tempo, a probabilidade de entrarmos em contato com uma civilização maliciosa e depois sermos invadidos por ela é muito pequena. É bem mais provável que nossa Terra seja vítima do impacto de um asteroide colossal. Eventos como o impacto que anunciou o fim dos dinossauros ocorrem a cada cerca de 100 milhões de anos. Aqui também devemos mencionar que Alberto Caballero não é um astrofísico. Passou sua vida profissional como estudante de doutorado em resolução de conflitos na Universidade Espanhola de Vigo. Além disso, o artigo recém-publicado ainda não foi revisado por pares. Embora as observações de Caballero sejam um empolgante experimento mental, o autor também sabe que suas conjecturas e previsões são tudo menos imutáveis. Assim, a probabilidade calculada de uma invasão é baseada em uma fatia extremamente estreita da história humana. Além disso, muitas suposições sobre o desenvolvimento futuro de nossa espécie são altamente especulativas. Ao mesmo tempo, o modelo assume que as civilizações extraterrestres têm composições cerebrais semelhantes às humanas, valores comparáveis e um senso de empatia semelhante, o que pode não ser o caso. A esse respeito, o autor afirma que baseou sua obra na vida que conhecemos. Na verdade, porém, não sabemos nada sobre a natureza das civilizações extraterrestres. Avisos e tentativas de contato. Fiel à ideia, se os alienígenas não se tornarem conhecidos, nós daremos a conhecer. Várias tentativas de contato com formas de vida extraterrestres já foram feitas. Incluíam as duas placas Pioneer, que partiram para a vastidão do espaço em 1972, a bordo das sondas espaciais que levam seus nomes. Diferentes representações foram imortalizadas nas placas de ouro, que fornecem ao observador extraterrestre informações básicas sobre nossa espécie e sistema planetário. Um pouco mais enigmáticos são os Voyager Golden Records, que deixaram nosso planeta azul em 1977 e estão atualmente a bordo do Voyager 1 e 2 em contato com o espaço interestelar. Se um rastreador extraterrestre conseguir decodificar as mensagens usando as instruções anexadas, também obterão conhecimento fundamental sobre a humanidade e nossa posição no universo. Com vida útil prevista de 500 milhões de anos, os Voyager Golden Records ainda podem testemunhar nossa existência anterior.
mesmo a era dos humanos tendo há muito passado. No entanto, se o caso for o inverso, então o chamado sinal WALL prova ser o candidato mais promissor quando se trata da questão das mensagens extraterrestres. Em 1977, o astrofísico Jerry R. Ehrman registrou um sinal de rádio de banda estreita até então único, que tinha paralelos impressionantes com os sinais gerados artificialmente por antenas. Até hoje, porém, não sabemos qual é a verdadeira origem de WALL, que nunca mais foi recebido desde então. Alguns pesquisadores, porém, veem as tentativas de contato como uma brincadeira perigosa. Cabaleiro observa que é concebível seres extraterrestres não terem interesse em uma troca pacífica. Poderiam considerar a Terra como uma fonte potencial de matéria-prima para saquear. Aqui, novamente, remontamos à nossa própria história. Quando os europeus descobriram o chamado Novo Mundo, as coisas não terminaram bem para a população indígena das Américas. Se a informação que enviamos ao espaço caísse nas mãos de uma espécie hostil, seria fácil para ela expor nossas fraquezas e preparar uma grande invasão. A esse respeito, Stephen Hawking nos deu um aviso urgente. O astrofísico, que morreu em 2018, disse que a humanidade deve se abster de novas tentativas de contato a todo custo. Em vez disso, disse ele, para garantir a sobrevivência de nossa espécie, devemos fazer tudo o que pudermos para permanecer indetectáveis pelo maior tempo possível. Buracos negros estão entre as entidades mais fascinantes e mais misteriosas do universo. Conhecidos como onívoros cósmicos, os buracos negros supermassivos enfeitam os centros de quase todas as galáxias. Enquanto os monstros servem como importantes pontos fixos cósmicos gravitacionais, desempenhando papel fundamental na evolução das galáxias, especialistas recentemente depararam-se com o representante incomum desses monstros de massa, um buraco negro solitário, que vaga livremente pelo espaço. Mas qual é a base dessa descoberta emocionante? Como especialistas rastrearam o objeto misterioso? E que perguntas ainda precisam ser respondidas sobre isso? Fique atento e descubra! Fascinantes monstros de gravidade. Buracos negros são conhecidos sobretudo por sua insaciável fome. Como resultado de sua extrema compacidade, a atração gravitacional é tão forte nos reinos dos monstros de massa que tudo que cai nas garras de um buraco negro é irremediavelmente engolido. Acontece que o que passa do horizonte de eventos de um buraco negro nunca mais pode atravessá-lo de dentro para fora, seja radiação, informação ou matéria. Em vista dessa característica, pode-se pensar que os monstros de gravidade seriam máquinas de destruição galácticas, mas não é o caso. Fora do horizonte de eventos, um buraco negro se comporta exatamente como um corpo de massa convencional. Pode ser orbitado por outros objetos em órbitas estáveis sem problemas. Uma olhada nos buracos negros descobertos até agora mostra que mesmo dentro dessa classe de objetos existem grandes diferenças. Por exemplo, buracos negros supermassivos têm massa milhões ou até bilhões de vezes a do Sol. Embora as formações gigantescas decorem os centros das galáxias e ali desempenhem papel essencial, ainda são acompanhadas de grandes questões. Os mecanismos exatos de formação de buracos negros supermassivos ainda são um mistério. As coisas são um pouco diferentes no caso de seus pares menores. Sabemos que os chamados buracos negros estelares são formados quando uma estrela de um determinado tamanho atinge o estágio final de sua existência e entra em colapso. Durante a morte estelar, as camadas externas do corpo celeste são ejetadas em uma supernova explosiva. O núcleo estelar restante colapsa como resultado de sua pressão gravitacional em um objeto incomparavelmente compacto, um buraco negro estelar. Para entender a compacidade frequentemente citada desses objetos, vale a pena olhar o seguinte exemplo. Se um buraco negro tivesse a mesma massa que nosso Sol, teria diâmetro de horizonte de eventos de 6,5 km. Para colocar em perspectiva, o diâmetro de nossa estrela anfitriã é de mais de 1,3 milhões de quilômetros. Busca cósmica por rastros. Tendo em vista que apenas em nosso lar, Via Láctea, existem inúmeras estrelas com potencial de tornarem-se buracos negros estelares um dia, pode-se pensar que o número de monstros de massa já descobertos deve chegar aos milhões. No entanto,
A busca por buracos negros sempre é sujeita a uma enorme complicação natural. Como as estruturas absorvem qualquer radiação, muitas vezes permanecem invisíveis aos olhos dos pesquisadores. Para identificar o objeto, especialistas precisam se concentrar nos efeitos criados pela interação entre buracos negros e outras estruturas. Por exemplo, os monstros de gravidade com suas forças elementares podem alterar os movimentos das estrelas companheiras, e as ondas gravitacionais liberadas por colisões também podem nos informar sobre sua existência. Uma descoberta dos astrônomos fez um estrondo cósmico. Conseguiram encontrar um buraco negro isolado e calcular sua massa. Dados coletados pelo telescópio espacial Hubble serviram de base para a descoberta, sendo analisados então por duas equipes independentes de pesquisadores. Uma da Universidade da Califórnia e outra a serviço do Space Telescope Science Institute em Baltimore. O foco científico foram os chamados eventos de lentes gravitacionais. Na astronomia, trata-se da deflexão da luz por grandes massas. Neste caso, a luz de uma fonte mais distante, como a de uma estrela, é influenciada por um objeto que está aparentemente à sua frente. Ou seja, o objeto em primeiro plano serve como uma espécie de lente óptica que distorce e amplifica a luz emitida. Dessa forma, pesquisadores podem detectar entidades que normalmente escapariam de sua visão. Buracos negros estelares são conhecidos por desencadear efeitos de lentes gravitacionais localizadas que duram mais de 200 dias. Como o próprio monstro de gravidade não emite luz, a cor da estrela atrás dele não é alterada. Se uma estrela massiva atuasse como uma lente óptica, a luz dos dois corpos celestes radiantes se misturaria. Em seu trabalho, as equipes de pesquisa se concentram nos eventos de lente gravitacional detectados pelo telescópio espacial Hubble. Além do aparente deslocamento da estrela ao fundo, especialistas também examinaram o espectro de luz e a duração dos eventos. E, de fato, não demorou muito para que ambas as equipes de pesquisa tomassem conhecimento de um caso em particular que parecia extremamente incomum. Buraco negro em movimento. Logo ficou claro, o evento tinha características que se encaixavam perfeitamente em um buraco negro estelar vagando solitário pelo espaço. A luz da estrela de fundo, localizada a cerca de 19.000 anos-luz de nós, foi distorcida e amplificada por um período de mais de 270 dias. O objeto à sua frente, visto do nosso ponto de vista, a lente gravitacional, teria que estar entre 2.280 e 6.260 anos-luz de distância do nosso planeta azul. Segundo os resultados da equipe de pesquisa californiana, os colegas de Baltimore obtiveram um valor ainda mais preciso. Chegaram à conclusão de que a distância até a lente é de cerca de 5.100 anos-luz. Após o entusiasmo inicial, imediatamente tiveram que confirmar a empolgante suposição. Para verificar se estamos de fato lidando com um buraco negro estelar errante, realizaram medições astrométricas complexas. Desta forma, conseguiram descobrir o quanto o objeto em primeiro plano deslocou a posição aparente da estrela de fundo. No final, foi determinado um deslocamento de cerca de 1 milissegundo de arco, que corresponde à largura de uma moeda de 1 centavo em Nova York, vista de Los Angeles. Ao mesmo tempo, especialistas conseguiram revelar algumas características básicas do objeto em primeiro plano. Sabemos que o objeto sinistro tem mais de 7 massas solares. Diante deste fato, especialistas têm certeza de que encontraram um buraco negro estelar. Além da massa, esta suposição também é apoiada pelo fato de que a estrutura não emite luz própria. A outra equipe, por outro lado, é um pouco mais reservada. Suas medições mostraram que o objeto tem entre 1,1 e 4,4 massas solares. Por causa disso, não se pode excluir que possa ser uma estrela de nêutrons. E com relação à velocidade do objeto, as duas equipes científicas ainda discordam. Os pesquisadores da Califórnia indicam que o objeto move-se com velocidade média de 30 km por segundo. Os resultados da outra equipe são um pouco mais rápidos. Segundo eles, o objeto viajaria 45 km em um único segundo. Ainda não está claro o porquê desses desvios.
Conjectura emocionante. Então, como podemos ver, as duas equipes de astrônomos ainda discordam em muitos aspectos fundamentais. No entanto, não há dúvidas de que a empolgante descoberta é de enorme importância, seja qual for o objeto misterioso. De fato, a descoberta marca o primeiro caso em que astrônomos identificaram uma relíquia estelar escura que vaga pela vasta extensão da Via Láctea, sem uma companheira. Até então, tais formações existiam exclusivamente em teoria. Seguindo modelos apropriados, a descoberta pode ter representado, porém, apenas a ponta de um gigantesco iceberg cósmico. Na verdade, as teorias assumem que, sozinhos em nossa galáxia natal, milhões de buracos negros estelares vagam sozinhos pelo universo. Cientistas da Universidade da Califórnia afirmam que existem cerca de 200 milhões de buracos negros estelares na Via Láctea. A grande maioria desses objetos se apresentaria na forma de viajantes solitários, invisíveis aos nossos olhos. Pode até ser possível que uma dessas entidades esteja diretamente diante de nossa porta da frente terrestre. Portanto, é concebível que entre nós e o andarilho solitário mais próximo haja apenas 80 anos-luz. Agora cabe aos especialistas adicionar mais desses corpos fascinantes aos mapas estelares. Cientistas continuarão a se concentrar nos eventos de lentes gravitacionais. Segundo o relatório, esses fenômenos naturais nos dão um vislumbre de mundos emocionantes que estariam fechados para nós em outras circunstâncias. Assim que os especialistas tiverem novas informações sobre sua empolgante descoberta, informaremos a você em nosso canal. Até lá, esperamos ansiosamente por aqueles grandes mistérios do universo que ainda aguardam para serem descobertos e investigados por nós. De acordo com o entendimento geral, o universo compreende a totalidade do espaço, do tempo e de toda a matéria e energia nele contida. Em outras palavras, tudo o que existe. No entanto, se essa suposição básica de fato corresponde à realidade, tem sido contestada há algum tempo, pois ainda estamos longe de ter decifrado o cosmos em sua totalidade. Alguns pesquisadores levam esse tema empolgante além. Assumem que não existe uma entidade como o universo único. Nosso cosmos seria apenas um pequeno elo em uma cadeia infinita de outros universos. E, na verdade, a NASA registrou recentemente uma descoberta emocionante que dá a essa tese de tirar o fôlego um novo combustível. Vamos esclarecer você sobre a origem dessa suposição emocionante no vídeo de hoje. Universo observável. O fato de estarmos a anos-luz da decodificação total do cosmos se deve também à nossa visão limitada das estrelas. A região do universo que podemos ver de nosso ponto de vista é apropriadamente chamada de universo observável. Partindo do pressuposto de que o universo é isotrópico e homogêneo, ou seja, que sempre se apresenta ao observador da mesma forma, independente da direção de observação e do ponto de vista, existe um espaço de observação esférico ao redor da Terra. Este horizonte de observação inclui todas as informações que poderiam ter chegado até nós desde o nascimento do universo. Como sabemos, o Big Bang ocorreu há cerca de 13,8 bilhões de anos. Porém, não significa que a distância até o horizonte de observação também seja de 13,8 bilhões de anos-luz. Uma característica importante deve ser levada em conta: a constante expansão do cosmos. Como resultado dessa expansão galáctica, a distância até o horizonte de observação é de 46,6 bilhões de anos-luz. Mas o que está além dessa barreira óptica? A resposta é: não sabemos. Essa ignorância também pode ser transferida para a questão da forma do cosmos. Se é esférico ou plano, é desconhecido. Depois, há a questão de saber se o universo é finito ou ilimitado, o que fornece repetidos debates acalorados entre especialistas. Porém, algo é verdade. Mesmo que o cosmos tivesse um volume finito, poderia ser ilimitado. Para esclarecer essa visão, muitas vezes é citado o exemplo de uma pequena formiga na superfície de um balão, segundo o qual o inseto poderia mover-se infinitamente em qualquer direção, sem nunca atingir um limite marcado. Universo paralelo. A ideia de que existem outros mundos paralelos, que não o nosso universo, não é nova. Essa suposição já foi discutida por filósofos da antiguidade. No entanto, um dos pioneiros modernos nesse campo
foi o físico norte-americano Hugh Everett. Chegou às manchetes científicas em 1957, quando introduziu sua assim chamada teoria dos muitos mundos no campo. Com base na física quântica, esta teoria afirma que quando uma medição é feita de um mundo original, vários novos mundos paralelos são criados em um cosmos quântico, cada um com resultados de medição diferentes. O cosmólogo russo Andrei Lind também tratou da existência teórica de mundos paralelos. Neste contexto, elaborou o modelo de inflação caótica em 1986. Esta diz que a maior parte do cosmos expande-se para todos os tempos. No entanto, essa expansão infinita às vezes parava em diferentes bolhas. Assim se formaria uma multiplicidade de universos parciais marcados. Entre eles, portanto, também nosso próprio universo. Mas isso não é o suficiente. Cada um desses subuniversos teria seus próprios valores das constantes naturais, e assim, diferentes leis físicas. Experimento Anitta. Enquanto as observações sobre um multiverso e mundos paralelos geralmente vão além da teoria, a NASA conseguiu recentemente registrar uma descoberta quase inacreditável, que poderia de fato apontar para a existência de um universo paralelo. O ponto de partida desta emocionante observação foi o experimento Anitta da NASA. O projeto na Antártida preocupa-se com a investigação de neutrinos cósmicos de ultra alta energia. Estes, por sua vez, são partículas elementares eletricamente neutras com massa muito baixa, que existem em 3 formas diferentes, como neutrinos de elétron, tau e muon. Nos experimentos Anitta, são analisados pulsos de rádio criados pelas interações dos neutrinos com a camada de gelo. Esta tarefa é realizada por antenas de rádio sensíveis suspensas a partir de balões de hélio a cerca de 35 km acima do solo. Mas por que essas partículas estão no foco do interesse científico? Sobretudo por uma propriedade notável. Os neutrinos praticamente não sofrem deflexão em seu caminho para a Terra. Por esse motivo, especialistas esperam obter informações importantes sobre a fonte de raios cósmicos de energia ultra alta como parte de seu projeto. No entanto, as esperanças depositadas na missão não foram logo cumpridas. Após várias execuções, cientistas ainda não haviam registrado nenhum resultado inovador, mas uma nova revisão dos dados coletados forneceria um retorno real para o investimento. O que a princípio pensava-se ser um simples ruído de fundo, acabou por tornar-se um fenômeno incrível que poderia provar a existência de um universo paralelo. Descoberta espetacular. A análise detalhada mostrou que os 2 primeiros voos de varredura já haviam detectado neutrinos cósmicos. No processo, muitas das partículas elementares se comportavam exatamente como havia-se antes previsto, praticamente caíram do alto na Terra. No entanto, não demorou muito para os especialistas descobrirem um detalhe surpreendente. Alguns neutrinos moviam-se na direção oposta, ou seja, de baixo para cima. Parecia que as partículas haviam subido como parte de uma explosão que teve sua origem no solo. Mas este era um fenômeno que contradiz todas as leis usuais da física. Podemos dizer que essas partículas elementares moveram-se para trás. Alguns pesquisadores são da opinião de que as condições em um universo paralelo teriam que ser invertidas em comparação ao nosso cosmos. A esquerda seria a direita, o positivo seria o negativo, e o tempo correria para trás. Até agora, especialistas não conseguiram colocar o padrão de movimento inexplicável das partículas em um contexto compreensível. Por esse motivo, alguns especialistas consideram concebível que esse movimento para trás sinistro possa de fato incorporar a prova da existência de um mundo paralelo. Outras interpretações. Pode-se supor que as chuvas de partículas vieram debaixo da Terra. A princípio parece uma suposição plausível, mas não concorda com as leis do modelo padrão. Porque, de fato, as partículas não são capazes de cobrir aproximadamente 7.200 km através do nosso planeta azul devido à sua enorme energia. A probabilidade de que uma partícula conhecida por nós tenha causado os resultados de medição registrados é muito baixa.
as chances de que o fenômeno tenha sido criado por um membro do modelo padrão da física de partículas, são inferiores a 1 em 3,5 milhões. Além do conceito de que é a assinatura de um universo paralelo, é concebível que os pesquisadores tenham se deparado com outro mistério. Então podem ser pistas para uma física que deve ser classificada além do modelo padrão válido até agora. Para ser mais preciso, falamos da chamada supersimetria. Essa simetria ainda puramente hipotética da física de partículas transforma bósons e férmions um no outro. Essas partículas que se transformam umas nas outras são chamadas superparceiras. Como as teorias supersimétricas têm o potencial de esclarecer questões não resolvidas da astrofísica e da física de partículas, têm grande popularidade na física teórica. No entanto, até agora, especialistas não foram capazes de fornecer evidências experimentais para a existência real da supersimetria, principalmente pelo fato de que nenhum superparceiro foi encontrado até agora. Se a supersimetria ainda assim existisse, seria quebrada. Outra pista? Os neutrinos misteriosos, porém, não são as únicas pistas encontradas na busca por um mundo paralelo. Viktor Galitsky, membro do Joint Quantum Institute, juntamente com seu colega Alizera Parriskar, elaborou a ideia de que nossa realidade é apenas um componente de dois mundos superordenados. Essa suposição poderia até ser comprovada, uma vez que ambas as realidades interagem entre si. Para respaldar essa empolgante teoria com fatos científicos, os cientistas dedicaram-se ao estudo das folhas de grafeno, uma modificação do carbono com estrutura bidimensional. O que o torna especial são os espetáculos notáveis que ocorrem dentro dessas pilhas de padrões hexagonais repetidos. A interação entre as camadas individuais cria novos comportamentos elétricos. Essa observação emocionante, por fim, levou os especialistas à tese de que uma física singular poderia surgir de maneira comparável a outras camadas em interação. Por exemplo, pela interação entre nosso universo e outro. Mesmo que os cientistas estejam cientes do fato de que sua observação não é de forma alguma prova da existência de um universo paralelo, consideram sua abordagem como uma ideia empolgante e plausível. Segundo eles, a maneira como o gráfico prevê características fundamentais do cosmos, como a inflação e a partícula Higgs, é totalmente suspeita. Agora é hora da sua opinião. O que você acha da empolgante teoria do universo paralelo e dos misteriosos neutrinos que a NASA rastreou na Antártida? Como sempre, escreva seus pensamentos, sugestões e ideias sobre o vídeo de hoje nos comentários abaixo. Está a fim de mais contribuições interessantes sobre o espaço sideral? Então dê uma olhada nos outros vídeos do nosso canal, que você pode acessar clicando em uma das imagens nos créditos. Obrigado por seu interesse, cuide-se e até a próxima!